Então, assim, eu sempre trabalhei com vendas e até sempre fui boa em vendas, sempre tive um certo dom para trabalhar com vendas. Mas aí quando eu parei o meu último emprego, que foi no ano passado, depois disso eu comecei a ficar me sentindo final de carreira, achava que eu não ia mais ser produtiva, que eu não ia conseguir. Isso foi crescendo dentro de mim e eu não entendia que eu estava sendo setada pelo inimigo, né? E aí isso foi crescendo, e eu comecei a achar que eu já estava velha, que eu já não era produzir mais, sabe? Enfim, comecei a me sentir meio assim que o meu corpo não ia corresponder, minha mente não ia corresponder, e por conta disso eu fiquei sem procurar, porque eu achava que não adiantava procurar uma coisa que, se aparecesse, eu não ia dar conta, né? E aí eu tinha umas economias e fui vivendo essas economias, até que a coisa foi ficando feia, né? Eu sou homem e mulher na minha casa, eu mantenho a minha casa, enfim, tinha muitas despesas. Aí eu fui vendo a coisa ficar muito feia mesmo, necessitando trabalhar, e aí eu comecei a orar, né? Mas eu não pedia a Deus só uma porta de emprego, eu pedia a Deus que me desse uma porta de emprego, mas que me desse uma capacitação nova, que me desse um renovo, né? Na minha saúde, na minha disposição, porque alguns aqui devem conhecer trabalho de venda externa, né? Requer muito vigor físico, né? Porque você trabalha na rua e o meu trabalho é a venda de rua, sempre foi o que eu fiz, o que eu sei fazer. E aí captação de clientes e tal, e eu achava que eu não ia dar conta disso, então eu não trabalhava. Mas quando eu comecei a colocar isso diante de Deus, inclusive tem irmãs aqui que sabem disso, né? Porque eu comecei a orar na célula, eu comecei a orar na reunião de mulheres que acontece aqui na igreja, e eu comecei, todas começaram a orar por mim também, sempre pedindo isso, né? Pedindo uma porta de emprego, um renovo físico, né? Até mais físico do que mental. Eu achava que eu não ia realmente conseguir trabalhar na rua, eu ia me cansar com facilidade, e aí eu comecei a pedir isso. Aí um dia assim, surgiu uma oferta de emprego para mim. Aí eu falei assim, caramba, porque eu dizia assim, Senhor, eu não quero que o Senhor me traga uma porta de emprego que eu não possa corresponder. Primeiramente, corresponder a Ti, que está me abrindo essa porta, e corresponder ao empregador, né? Que vai me dar um emprego e eu tenho que corresponder, porque eu sempre fui muito correta. Até mesmo antes de me converter, eu sempre fui muito correta. Acho que até por isso, como a Daniel pregou aqui a respeito disso, né? Que ele falou assim, que até o ímpio, né? Quando é correto nas suas obrigações, Deus honra. Então, assim, eu era ímpia, mas eu sempre correspondia com as minhas obrigações, e eu até vi, de certa forma, Deus me abençoar, porque eu sempre, em todas as empresas que eu trabalhei, eu sempre me sobressaí, sempre bati meta e tal. Então, depois que fui para essa empresa, né, que Deus me abriu essa porta, depois de ver quanto o inimigo tentou impedir, sabe? Tipo assim, eu marcava uma entrevista num determinado horário e chegar 3 horas depois, achar que quase que eu caminho, voltei, falei, não vai adiantar, quem vai admitir uma pessoa que chega atrasada na entrevista de emprego, né? Mas persisti, fui, e aí a empresa me contratou, eu comecei a trabalhar lá, e assim, eu sempre orando, Senhor, obrigado, o Senhor abriu essa porta de emprego, mas eu preciso desse renovo, senão não vou corresponder. Aí uma irmã me deu um pozinho energético, né? Falou assim, você toma esse pozinho aí, você vai ver, né? Ficar o ritmo e tal. Mas eu não cheguei a tomar, porque aquele pozinho guardado. Aí um dia, eu disse, não, levou esse pozinho, aí Deus falou assim pra mim, filha, o energético sou eu. Eu pensei no nome, mas ela saiu uma live que dá
Por que ela não ia me pagar? Porque eu trabalhava, eu tinha duas vertentes de trabalho na mesma empresa. Uma dependia só de mim, e a outra eu prestava um serviço para banco. Tá? E toda produção de banco é muito complicado, porque fica amarrado por uma série de coisas. Então eu pensei, pô, mas não depende de mim, né? O que depende de mim eu estou fazendo, depende de terceiros, e eles amarraram um comissionamento ao outro. E o outro estava produzindo mais era naquilo que dependia de mim. Aí eu pensei em me entristecer, não, gente, não estou trabalhando para quem eu não ganhar, né? Mas aí, isso Deus foi honrando, né? Aí quando chegou um dia eu estava entristecida assim, trabalhando, né? Porque eu sabia que eu ia ter que brigar muito para receber o que eu estava fazendo, e até nem talvez recebesse tudo. E aí, assim, porque eu trabalho com uma grande marca, mas trabalhava numa prestadora de serviço. Essa grande marca não veio por si só. Ela tem as prestadoras de serviço, deve ter umas 4 no Rio de Janeiro. E aí quando eu estava ali, né, trabalhando muito entristecida, nesse dia apareceu um supervisor da marca, e não da empresa que eu trabalhava. E ele já tinha me visto trabalhar anteriormente. Aí ele me viu assim, que não era por clique, sabe? A gente começou a conversar, e eu falei para ele que eu estava entristecida, porque a empresa não ia cumprir com os deveres comigo, né, com relação à comissão. Aí ele também falou assim, nossa, não, isso não vai ficar assim, né? Porque você é um excelente profissional, e todo bom profissional tem que ser valorizado. Então, se você quiser, eu te coloco na melhor empresa, na melhor prestadora de serviço que há na sua marca. Aí eu fiquei assim, na mesma hora, nem a pessoa queria, pegou o telefone, já ligou para a pessoa responsável lá, né? E a pessoa aí desligou, me elogiou muito para essa pessoa, desligou e falou assim, ó, toma o telefone, mandou você ligar para ele. Mas como eu não faço mais nada diante de mim mesma, eu moro diante do Senhor, eu comecei a orar. Aí nisso eu já estava com uma outra proposta que era de outro produto. Aí, gente, depois assim, eu estava me sentindo, lá no começo quando eu falei, derrotada. Eu estava me sentindo envelhecida, derrotada, improdutiva. Só que de derrotada, eu passei vitoriosa, amém? Aí ele pegou e falou, aí eu falei, não, Senhor, eu não quero trabalhar onde eu quero. Eu sei que o Senhor quer melhor para mim, está me mostrando isso. E comecei a orar. Aí Deus começou a botar no meu coração para eu não sair do produto que eu estava vendendo. Continua nesse mesmo produto, vai para essa outra empresa que é com o mesmo produto, você plantou frutos, esses frutos eu vou te ajudar, vou te abençoar, e você vai conseguir colher, né, os frutos que você está plantando. E aí, eu falei, bom, então Deus está dizendo para eu ficar no mesmo produto, só trocar de empresa. Aí liguei para o rapaz, no mesmo dia que eu fui lá, eu já fiz exame médico para entrar e para a carteira assinada do outro. Tá? Só que nesse emprego, assim, é o mesmo produto, mas nem se compara, sabe? Comissionamento muito maior, plano de saúde, todo o investimento em cima do funcionário. E aí, no mesmo dia que eu fui, eles até fizeram uma admissão completamente diferente do tradicional, né? Porque tiveram que abaixar o CPF rápido para eu começar a poder vender e correr com tudo, eu fiz o exame médico. Aí fui me desligar da outra empresa não queria que eu saísse. Ficou pedindo mais, pelo amor de Deus, para não sair, né? E aí, cada situação que eu me vi, eu disse assim, pô, Deus é fiel, né? Porque para quem estava se sentindo derrotada, tá sendo disputado no mercado de trabalho, eu achava que já no mercado de trabalho, ninguém ia me querer mais. Enfim, aí eu fui para essa nova empresa, gente, com uma semana, não é mentira minha não, tá? Eu bati 200% da minha meta. Recebi a planilha dos vendedores por e-mail, que eles têm o hábito de mandar. Quase chorei quando eu vi, né? Porque nós somos uma média de 20 e poucos vendedores no Rio de Janeiro todo. Eu estou descarado na frente, descarado, assim, 3 vezes acima do que está abaixo de mim. E assim, eles estão assim, comigo. Não,